Boa noite. Um pouquinho médio, né, Lívia? Bom que você está aqui conosco, louvando, adorando, usando principalmente as nossas bocas, a nossa língua, né, para exaltar através de palavras aquilo que Deus é, aquilo que Deus tem feito por nós e nos levado a sermos aquilo que Ele quer que a gente seja. É o caminho dele para conosco, é o propósito dele para conosco. Todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos, alguns se cumprem, né? E a gente tem alguns sonhos que estão se cumprindo de forma tão bonita. O Elcio já está morando em Sakai, né? Então já mudou para cá, as portas se abriram e ele já está aqui conosco. Sábado a gente estava tendo um estudo com ele, eu lá, batendo o maior papo com ele, pensando que ele estava em Izumo. Aí no final ele fala, não, eu estou aqui em Sakai. Eu falei, tão pertinho aqui do lado de casa. E a gente pela internet dando estudo. Então, ele aprontou comigo ontem, foi muito legal. Mas foi uma excelente notícia, né? Não tinha notícia melhor do que a gente ter ele aqui. Eu confesso que estou contente dele estar aqui, a igreja está contente, mas talvez outras pessoas estão mais contentes ainda, né? Então, essa é a vida, isso tem sido muito gratificante ver isso, como que Deus realiza sonhos, né? Muitas vezes nem imagina e de repente as coisas acontecem. E tem pessoas que falam que colocam os seus sonhos para que esses sonhos sejam soberanos sobre Deus. Então, Deus existe para realizar os meus sonhos. Mas não, a gente descobre na Bíblia que Deus tem um propósito. Deus não dormita, então se Ele não dormita, Ele não dorme. Se Ele não dorme, Ele não tem sonhos. Ele tem propósitos, Ele tem decretos, Ele tem alvos, Ele tem missão, Ele tem chamado para cada um de nós. E como o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Ele é bom, esses sonhos são as melhores coisas que poderiam acontecer na nossa vida. Algumas vezes Ele dá-nos liberdade. Por exemplo, quando você foi sair de casa, você não escolheu entre que roupa usar, se era escura, branca, se era leve ou não. Então vocês escolheram principalmente não usar jaqueta hoje, né? Eu não sei porquê, mas todos vieram sem jaqueta hoje. Acho que foi duro para vocês escolherem isso. Mas Deus deu a sabedoria, Deus deu a inteligência. E Ele fala, você escolhe. Agora, se você quisesse vir com jaqueta, tudo bem, não tem problema, não tem erro. Aí Deus ia olhar e falar assim, puxa, acho que está faltando alguns neurônios ali, né? Porque está sofrendo. Né? Então, as nossas escolhas a respeito da nossa agência, a livre agência, algumas vezes ela nos torna mais confortável, outras vezes nos coloca em situações desconfortáveis. E aí, no capítulo 4, depois de Paulo falar sobre a nossa posição em Cristo, ele fala como que vivem as pessoas que não conhecem a Deus, que parecem os espertalhões, parece que sabem tudo, e aí acha que aquele que crê ou pensa em Deus está atrasado, é da época das trevas, da época quando não havia conhecimento. Então, Paulo fala, esse tipo de pensamento ele é nulo. Esse tipo de pensamento molda a sociedade. Toda a sociedade, toda a humanidade é moldado, e esse é o padrão a ser seguido. E um pouquinho mais atrás, Paulo falou que esse padrão é estabelecido pelo imperador das trevas. E esse padrão, além de ser estabelecido, ele é obedecido porque existe no ser humano uma atração e o entusiasmo para cumprir e obedecer a esse padrão. Mas a partir do momento que os nossos olhos foram iluminados, a gente entendeu como as coisas funcionam. A nossa natureza ainda quer, sente falta daquilo. Mas aí a gente entendeu que aquilo lá era inútil. Não é o padrão de Deus. Aquilo nos levava a uma situação ruim e inimiga até de Deus. Então Paulo fala, não andeis mais da forma com que os não têm Deus andam. Vivei de modo digno do seu chamado, da sua vocação, que o padrão é Jesus. Existe um padrão fixo, não é relatividades. Não, cada um de nós, depois de ter acertado a Cristo, a gente vai escolher o jeitão que a gente quer
quer ter. Existe um padrão absoluto, fixo, que ao olharmos para Cristo, então nós almejamos ser igual a Ele, e Deus quer que sejamos iguais a Ele, e Ele vai proporcionar todas as condições boas, confortáveis para nós, para que nós sejamos iguais a Cristo, mas também situações desconfortáveis para nós, para que a gente seja igual a Cristo, caso a gente não entenda esse propósito, ou mesmo entendendo esse propósito, nós não queremos absorver esse caminho. Então aí, como Deus Pai bondoso e amoroso, que tem o objetivo de nos tornarmos semelhantes a Cristo, Ele vai cumprir esse propósito. Ele começou aqui, Ele vai terminar. Ele não vai desistir no meio do caminho. Ele vai cumprir. Então, o que nós vimos já até agora? Algumas orientações de Paulo. Ele falou sobre os ídolos do coração, e o principal ídolo do nosso coração somos nós mesmos. Então, por causa disso, Paulo fala assim: deixa a mentira, não mintam mais, e passe a falar a verdade de uns aos outros, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, a falar a verdade mantém a unidade, a humildade, a confiança entre nós. Irai-vos, mas não pequem, e resolva o assunto o mais rápido com Deus, antes que termine o dia. Não roubem, parem de roubar. Trabalhem com entusiasmo, com honestidade, com as próprias mãos, da forma que Deus trabalha, sempre visando um benefício, um propósito, e até com o objetivo de que o seu trabalho produza generosidade, auxilie aquelas pessoas que genuinamente necessitam. Nós aprendemos que o cuidado de nos tornarmos assim paternalistas para com pessoas que não querem trabalhar, são folgados. Então, mas há situações, necessidades que Deus nos capacita, nos dá habilidade para ajudar aqueles que estão inabilitados, impedidos de com as suas mãos sustentarem a si próprio. Então, essa fórmula da mudança, né? Tire aquilo que não tem nada a ver com Deus, com Jesus Cristo, renove, mude a sua mente, e aí vem o desejo de agradar a Deus, e se revista da justiça de Cristo, do jeitão de Cristo. Então, essa é a fórmula que Paulo está trabalhando aqui. E hoje vamos acrescentar mais uma orientação de Paulo, que funciona dessa mesma forma: remover, renovar e revestir. Mas antes eu queria ler uma palavra com vocês. Ela está em 3 linhas, mas ela é uma palavra só. É pneumo ultra microscópico silico vulcanoconiótico. Vamos ler juntos? Pneumo ultra microscópico silico vulcanoconiótico. Amém. A maior palavra no mundo, ela tem 186 mil letras. Tem a ver com meio científico. Essa palavra ainda, ela quer dizer que é uma pessoa que contraiu uma doença do pulmão por ter inalado pó vulcânico. Quando eu vim para o Japão, eu olhava algumas placas aí, Higashi Hanazono. Hoje eu pronuncio, mas travava a língua. Não dava para pronunciar. E aí eu descobri que em português a maior palavra é essa: pneumo ultra microscópico silico vulcanoconiótico. Ó. Mas ainda ela pertence ao meio científico, de medicina. É uma definição que junta várias palavras, forma uma só palavra. Mas a palavra maior, geral, comum em português, vocês sabem qual que ela é? Já ouviram falar dela? Qual que é, Elcio? Anticonstitucionalissimamente. Anticonstitucionalissimamente. Está aqui no nosso meio hoje a Ruby, né? Ela é amiga do Silvio já há muito tempo. Ela trabalha em Hiroshima como professora de inglês,
E ela veio de Cebu, pegamos ela no aeroporto, ela passou e frequentou uma sauna em casa lá essa noite, dormindo, e está aqui conosco. E daqui a pouco terminou o culto, ela vai para Hiroshima, porque o chefe dela quer ela de todo jeito amanhã de manhã para trabalhar. Então ela nem vai ter um tempo aí muito com a gente aí. Mas vocês sabem que em Tagalo a fé deles é maior que a nossa. A nossa só tem 2 letras. Mas a fé dos filipinos é maior. Eles têm muito mais fé que a gente. É a Pananam Palataya. Em resumo, essa palavra aqui é um palavrão. É um palavrão. Uma palavra grande. E aí, algumas vezes, para representar palavrão, para você não colocar aquelas palavras que vão agredir, você está lendo um gibi, ou está vendo alguma reportagem, então, e você vê uma pessoa irada, xingando, alguma coisa assim, então a pessoa, para representar, ela desenha algumas caveirinhas. Então você fala, ele está xingando, ele está insultando, ele está bravo, ele está jogando praga na pessoa. Então, muitas vezes aparece esse desenho, né? Peixe, uma vaquinha ali e tal, bomba, uma caveira. Então, tudo aquilo que é desejo ruim, a pessoa está expressando através da boca para outra pessoa. Então, você vê isso em gibi, algumas coisas assim. Você olha, você não precisa estar lá escrito lá, né? As palavrões que a gente conhece, mesmo que for em outra língua, você sabe. Isso daqui são palavrões, são pragas, são coisas ruins que a pessoa está jogando para outra pessoa. Eu me lembro que, alguns anos atrás, palavrões, eles eram só pronunciados no futebol, né? Quando a coisa pegava muito, tá muito lá, então de repente alguém soltava alguma coisa, alguma palavra assim mais pesadas, elogiava a mãe do juiz, por exemplo, a mãe do adversário, ou até do próprio time. Ao longo do tempo, começou, nos últimos anos, aí, algum tempo depois, a gente começou já a ouvir de mulheres soltando palavras assim, bem pesadas, né? E, de repente, aí os jovens não falavam muito, mas o adolescente jovem começaram a falar, mais os rapazes. Passou um pouco tempo, já eram os jovens, as moças falando. E quando você via uma menina, uma 13, 14 anos, você, nossa, né? O que acontece hoje? As crianças estão falando. Algumas vezes sem saber o que significa aquilo. Eles sabem que quando alguém fez alguma coisa, a irmãzinha, o irmãozinho, o priminho, o coleguinha, isso na igreja ou fora da igreja, não importa. Fez alguma coisa que você não gosta, quando o meu vizinho, alguém faz, ou no futebol, ele viu alguma coisa, a pessoa falou isso, está brava, então eu vou falar. Ele nem sabe o significado. E ele fala. Então nós estamos vivendo um tempo complicado. Mas, como eu falei, né, desde a minha infância até agora, houve uma evolução. Mas o que Paulo fala, parece que esse problema era um problema daquela sociedade em que ele vivia. Então a gente fala, o mundo está diferente hoje. Não. Talvez por causa da mídia, né, por causa dessa comunicação assim, muito rápida, isso se tornou muito mais evidente. Você não consegue mais ficar dentro de uma redoma. Mas o problema é antigo. E a gente vamos ver conselhos lá da época de Salomão, e esses conselhos é em função desses problemas. Vamos caminhar juntos? Palavras, elas ferem, elas machucam. Não sei se vocês já viram aquele programa, acho que não tem mais em algum canal, está passando, mas a Super Nanny. Era acho que na Inglaterra, uma psicóloga meio fofinha assim, mas muito fortinha. E eu achei que ela era meio molengona. Mas ela ia para alguns lares onde via um lar disfuncional, um lar com problemas. Então os pais até convocavam para ela dar um jeito nos filhos. E uma das vezes, eu assisti pouca coisa, mas uma das vezes foi muito interessante. Ela chegou lá e o primeiro tempo que ela ficava lá, ela ficava observando.
E depois de ter observado tanta agressividade, tanta desobediência, inclusive as atitudes dos pais, a atitude do marido, do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos, irmãos mais novos, depois disso, nesse episódio, ela tomou a primeira atitude dela, foi convidar o marido, o pai, para ir numa academia de boxe. E ela chegou na academia de boxe e ela colocou as luvas de boxe. E o cara simplesmente revestiu uma luva assim, que é para treinamento, bem quadradinha, mas é fininha. E ela falou: fica com as mãos aí. Falou para o pai. E ela dava soco. E o pai: opa, calma, devagar. Não, segura aí. Pá, pá. Tá difícil. E ela, eu não sei se ela fez boxe, não. Eu pensei que ela era molengona, mas muito forte. Cada pancada. Se fosse outra pessoa falando, usaria outra palavra no lugar de pancada. E aí ela perguntou para o pai: você entendeu? Falou: não. As suas palavras chegam aos seus filhos como esses murros chegam nas suas mãos. Você destrói. Você acaba com eles, machuca. Então, palavras machucam, as palavras ferem. Algumas vezes parece que são facas que entram assim, que destrói, que para depois você se recuperar. Então, geralmente se usa assim aquela: você nunca, você sempre. Algumas vezes até parece verdade, mas a pessoa começa a absorver aquilo ali e depois você fala: não sei porque meu filho está tão deprimido, não sei porque minha esposa está tão deprimida, não tem mais vontade. É porque o processo foi minando de um tal jeito que machucou, que arrebentou e não há mais cura muitas vezes. Diante disso, Paulo, ele quer nos ajudar. A palavra de Deus, a mensagem de Cristo para nós, quer nos ajudar, porque isso já não deve mais moldar o nosso comportamento. E algumas vezes a gente, assim, notamos que isso acontece em nós, mas também acontece em muitas pessoas. Parece que a boca, ela tem uma incontinência verbal. Um dia desses, estava conversando com a Mirna, e ela trabalha no hospital. Eu falei: que tipo de trabalho que você tem que fazer lá? E ela falou: de tudo. E ela tem que ajudar a enfermeira, ela tem que preparar, deixar tudo pronto para as enfermeiras na área de emergência correr atrás. Então ela tem que sempre deixar tudo pronto ali para surgir a emergência acontecer. E eu falei: mas que tipo? Tem muitos velhinhos. Então alguns deles têm incontinência. Vocês sabem o que é incontinência? Né? Então tem que chegar lá e deixar tudo limpinho. Acho que vocês já estão entendendo um pouco o que quer dizer isso. É um negócio nojento. E aí tem que ter estômago. E toda hora que se mexe com fezes, assim, tanto de animais, de crianças, parece que a dos outros cheira mais do que a da gente, né? A gente suporta a da gente, mas a das outras pessoas. Então, esse é um tipo de trabalho que mereciam ganhar muito dinheiro. Pessoas que trabalham e suportam a incontinência dos outros. Mas eu creio que mais grave do que uma incontinência estomacal, intestinal, é a incontinência verbal. É terrível. E hoje, com essa capacidade que as pessoas têm de atingir muitas pessoas, envolvendo mentiras, envolvendo agressividade, destruindo reputação das outras pessoas com as palavras, hoje, através das mídias, essa incontinência verbal, que era somente da boca, ela foi jogada para a internet, e isso avança de um tal jeito que destrói vidas. No Brasil está se passando uma situação que o Brasil está pegando fogo, e quase que literalmente. Agora o assunto é a Amazonas. Tem muita gente lutando para destruir uma coisa porque está perdendo outra coisa. Está se passando a limpo, e é um negócio que não dá nem para pensar
as coisas que estão por trás, a maldade que está por trás, e como se usa a verborreia, né, para destruir reputações, destruir a moral de alguém. Até a avó da esposa do presidente do Brasil foi envolvida nesse processo. Foram buscar lá alguma coisa que ela fez há 30 anos atrás, para destruir reputações, usando a incontinência verbal. As pessoas não estão mais preocupadas. Então a nossa sociedade está vivendo um momento que você pode falar o que quer, como quiser, quando quiser. Não há controle mais. Então, não importa se é verdade, se não é verdade. Até o presidente da França usou uma foto mentirosa para jogar e causar alvoroço. Então, peraí, como que uma pessoa nessa posição pode usar isso? Eu dou muito valor à pessoa do presidente do Brasil, mas ele tem um problema sério. Ele não tem controle com a sua boca, principalmente no nível que ele está. Essa é uma coisa. Nas outras áreas, assim, é um homem corajoso, um homem persistente, enfrenta situações, não envolvido com corrupção daquelas graves, não sei, algumas coisas podem aparecer ainda, a gente não pode colocar a mão no fogo, mas esse é um problema sério dele. Eu não posso passar a mão na cabeça diante de um problema tão grave. Agride. De vez em quando eu vou ver alguma coisa diante de meninas, algumas coisas, ele solta algumas palavras que são agressivas. Mesmo que seja com a outra pessoa, mas se você está ouvindo, é agressivo. E agora, quando se colocou na mídia geral, nós somos ofendidos. Afeta a nossa vida. Tira aquela inocência, aquele ar gostoso e bonito. Vamos olhar o texto que Paulo falou, a gente leu no começo do culto, Efésios 4, 29. Eu coloquei duas versões. Primeiro, essa BNVT, a Bíblia Nova Versão Transformadora, que a gente tem mais usado, ela é fiel ao sentido do texto em si. É uma leitura muito gostosa, muito rápida. Parece que não precisa de tanta explicação. Então, foi um trabalho muito bom que as pessoas pegaram do original, que o grego é rebuscado e tal, e fizeram essa tradução. A Revista Atualizada, no Novo Testamento, é a melhor, e ela traduz quase na sequência em que as palavras em grego elas foram construídas, e procura usar palavras muito similares ao que o texto estava falando. Só que algumas palavras elas ficam meio assim, não é comum a gente usar. Então, muitas vezes parece que fica meio truncado a leitura, parece que você lê e não entende. E aí a gente até pensa, não, isso aqui é Bíblia, né? Quando é muito rebuscado, a gente acha que é Bíblia. Não, a gente tem o texto original, a gente deve buscar então o que o texto está comunicando e vermos, são versões, toda tradução é uma versão. E aí, se você gosta, se é mais edificado por uma versão ou por outra, você tem que buscar o seu gosto, mas sempre tendo cuidado se realmente está transmitindo a ideia do autor original, porque o autor escreveu para aquele grupo, naquele momento, naquela língua, e eles entendiam. Se eu chegar aqui para vocês e falar assim, pessoal, boa semana, gambatê. Ninguém vai precisar explicar para vocês, talvez uma pessoa que não saiba. Então, quando Paulo expressava, os autores bíblicos expressavam naquela época, não havia necessidade. Essas cartas eram lidas, não eram explicadas. Porque fazia parte do senso comum das pessoas. Trazendo esse texto para nós precisamos entender para quem foi escrito, qual era o autor, o que significava essa palavra, o que essa palavra significava para aquele autor, como ele usa essa palavra. Nós vamos ver um exemplo hoje. Que algumas palavras, talvez na época, tinham significado, mas o uso que o autor vai fazendo pode até acrescentar informações e conceitos até melhores. Então, eu vou usar essas duas traduções hoje para a gente entender. Por exemplo, a primeira frase desse versículo é aquilo que a gente tem visto nessa fórmula de mudança permanente. O remover. Na versão Nova Transformadora, ele fala o seguinte: evitem o linguajar sujo e insultante. Tranquilo, entendemos. Na Revista Atualizada, ele fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Qual torpe? Você usa normalmente torpe? Não. O resto das palavras a gente entende. Só que quando se coloca evite, parece que dá uma opção, né? Ó, pessoal, evita isso, tá? Mas se acontecer, não tem problema. Não é assim a palavra evitar. Ó, evita bater o carro, hein? Mas se encontrar um poste de hidrante, bateu, fazer o quê? Não tem, tadinho. Amassou, riscou o carro. Tentei evitar, mas... A ideia original é um imperativo. Não saia. Pare de roubar. Não minta. Pare de mentir. Não é uma opção. Então, se acontecer, se eu coloco evitem, não deu, né? Fazer o quê? Eu não consigo. Agora, o não saia, se acontecer, e é alguma coisa trágica e difícil, se acontecer, eu tenho que sair atrás na mesma hora e me arrepender, entender que eu cometi um grave erro, que aquilo não deveria ter acontecido, devo me sentir envergonhado, implorar por perdão para Deus e correr atrás para reatar o meu relacionamento, porque aquilo feriu, aquilo machucou, aquilo foi ruim. Agora evitar, eu tentei, né? Fazer o quê, né? Não deu. A pressão externa, a situação, o juiz, o adversário deu uma canelada em mim. Então a gente vai achar meios e mecanismos para justificar por que não deu certo. Eu estava cansado. Agora, quando não saia ou não saia, ele não inclui a possibilidade de que eu não consigo. E se, mesmo que hoje situações assim desesperadoras que me levaram aquilo lá, mesmo que eu tenha um monte de racionalizações, um monte de desculpas, um monte de pressão externa, ainda assim foi um erro, que não deveria. Então ele fala, evite o linguajar sujo e insultante, não saia da vossa boca nenhuma. Não é de repente só os mais graves, mas é nenhuma. Nenhuma palavra torpe. Mas o que é palavra torpe? Naquela época se usava a palavra torpe para quando as flores murchavam. Então vinham os mosquitos, as moscas ali, ficavam rondando e o cheiro era ruim. Ou quando uma madeira se apodrecia e ela se tornava inútil, nem para pegar fogo servia mais. É inútil, não serve para nada. Agora vai juntar bichos, escorpião. Já viu aquelas madeiras podres que ficam assim? Dá até medo pegar, porque ela está molhada, tá cheio de... Não serve para nada. Mas também a palavra torpe ela é muito usada, e talvez as explicações que as pessoas ao longo do século mais usavam é esse terceiro exemplo. É o peixe podre. Algumas vezes pedem para eu limpar apartamentos. Muitas vezes o empregado vai embora e deixa aqueles sacos de líquidos de comida japonesa. E algumas vezes peixe nesses sacos. Não sei porquê. 15 dias, 20 dias, na geladeira, na área de salada. Mesmo fechado, ou com ziplock, ou com nó, a geladeira fica impregnada. Esses dias eu fiz uma coisa semelhante e peguei esse lixo e coloquei no carro para depois jogar. Tirei. Eu sentia cheiro na minha roupa. Eu sentia cheiro no carro depois de ter jogado no lixo. Uma vez, um grupo de jovens começaram a ter a alegria de fazer aprontaçõezinhas uns com os outros, assim, com outro grupinho e tal, e começaram a fazer brincadeiras e aprontações. Isso é um negócio que, né, no trabalho a gente sempre gosta. Eu era um carinha que gostava de fazer brincadeiras assim. A Rosana me converteu bastante. Mas eu fiquei muito tentado de fazer isso. Graças a Deus não fiz, porque talvez seria... Mas o que eles fizeram, aí um rapaz estava aprontando muito com várias pessoas,
Daí essas várias pessoas se uniram para aprontar com ele. Ele tinha um Chevette. E o Chevette tinha calotas. Sabe aquelas calotas? Né? Não é a roda original, tem a calotinha, você prende assim. Sabe o que eles fizeram? Colocaram peixes e fecharam a calota nas rodas da frente do carro. Talvez as mulheres não sabem o que significa isso. É que a roda da frente ela esquenta mais. Depois de alguns dias, esse cara, aonde ele passava, o cheiro, sabe, parecia aquele negocinho com o cheirinho, aonde parece o cascão lá do Maurício de Souza, né? E ele não sabia onde que era, e aquilo lá foi impregnando todo o carro. A roda esquentava o peixe, e ficava ali, esfriava, e esse cheiro foi... o carro que a Rosana tem, quando nós compramos, era um carro de fumante, um carro impregnado. É essa ideia aqui de palavra torpe, alguma palavra que causa nojo, sabe? Causa ânsia, não serve para nada, você quer se livrar daquilo. E nós vivemos numa sociedade que ao longo do tempo nós estamos nos acostumando com isso, estamos absorvendo isso e não reagimos, e algumas vezes até abaixamos a cabeça, mesmo que lá doeu, a gente tem que aceitar. Paulo está falando, não saia, nós não pertencemos mais ao molde que o mundo segue, não tem nada a ver conosco. Vamos continuar. Segunda frase. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis. Então, o que Paulo fala? Não saia, mas ele não deixa aí, então fica calado, não. Que todas as suas palavras a partir de agora sejam boas e úteis. Mas na revista atualizada, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, só isso que deve sair. A que for boa para edificação conforme a necessidade. Boa e útil. Para edificação ou necessidade. Isso é, não somente deixamos de falar palavra torpe, mas passar a falar palavra que seja boa. E esse boa aqui, a ideia de que seja algo que vai construir, que vai ajudar. Algo que nós vivemos um momento em que as pessoas estão destruídas, elas estão se arrastando, elas estão doentes, estão machucadas, estão desesperadas, desanimadas. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em situações com o seguinte propósito, para nós construirmos isso. E a palavra, muitas vezes, está muito preocupado com dinheiro, com ONGs, com isso, com aquilo, mas a palavra é o melhor recurso que Deus nos deu para a edificação. É pela palavra que Deus criou o universo. É pela sua palavra que nós vivemos e somos sustentados. Todas as coisas são sustentadas pela sua palavra. Nossa palavra não tem poder, mas ela exerce uma influência. E quando transmitimos o conhecimento de Deus, nós não temos a ideia de quanto ela pode ser boa, de quanto nós podemos ajudar. Muitas vezes estão preocupados, eu não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho tempo para ajudar. Mas hoje, enviar uma palavra, mesmo que seja daqui para o Peru, para o Chile, para a Bolívia, é tão fácil. Nós temos recursos. E ele fala assim, ensina unicamente que for boa para edificação. Segundo conceito, além de ser boa, ela tem que ser útil. Ou conforme a necessidade. O que quer dizer isso? Significa que em nem todo momento nós devemos abrir a boca. Esse é um grande problema que eu tenho. É falar sem pensar. Achar que está ajudando, achar que está fazendo um grande bem, mas não está atingindo a edificação, e não é necessário nem falar aquilo, não é o tempo, não é o momento, e talvez você não seja a pessoa adequada para falar aquilo.
É quando uma pessoa está lutando, uma jovem, casou, está lutando tanto tempo para ficar grávida, e toda hora alguém chega, e daí? Quando vai ter filho? Ah, você está me envergonhando. Sabe, pessoas que perdem parentes, estão sofrendo, e sempre está ali a moadinha, curtindo aquele tempo de luto, e alguém chega assim e fala, para de chorar. Não é necessário, não é útil, não está edificando. Não está encorajando. Então, não somente seja útil, boa, mas conforme a necessidade. Vamos dar uma olhada em alguns textos da Bíblia e a gente vê alguma coisa sobre Jesus? Então, essa questão de palavras boas para edificação. Olha só o que fala Provérbios 12, 18. Os comentários de algumas pessoas ferem. Mesmo que a pessoa... não, eu quero ajudar, eu vou falar, eu vou ajudar lá. Mas algumas vezes machuca. Aquele momento, aquela palavra não é boa para aquele momento. Ela não é útil, ela não vai produzir edificação. Não há necessidade de falar aquilo. Mas as palavras dos sábios trazem cura. Na época do Antigo Testamento, do Novo Testamento, uma das coisas que mais se usava, quando tinha ferida, era passar o óleo. Ele era cicatrizante, mas ele era um tipo de um anestesiante. E ele não deixava com que a pele secasse, aquele ferimento secasse, e deixasse aquela ferida mais feia depois também. Então, o óleo ele tinha um benefício muito grande. Então, há várias comparações de que as nossas palavras elas vão servir como óleo. Elas vão anestesiar naquele momento. Elas vão refrescar. Elas vão produzir uma cura que não vai deixar marcas posteriores. Então, as nossas palavras, elas curam. As palavras dos sábios trazem cura, enquanto os comentários de algumas pessoas ferem. Por mais verdadeiros que sejam, por mais bem intencionado que a pessoa está, mais fere. As palavras do justo são ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por a sua falta de juízo. É interessante que a pessoa que promove palavra que não seja boa, útil e não conforme a necessidade, ele causa um estrago ali na hora. Mas o maior prejudicado no futuro, quem é? Ele mesmo. Ao longo do tempo, quando a pessoa vem, já vai embora. Não quer nem conversar. Não é procurada para aconselhar, para dar apoio. Ele vai, fica quieto, não quero ouvir o que você vai falar. Porque ele fica categorizado como uma pessoa que não tem senso, que não tem sabedoria. E ele passa a ser prejudicado por suas próprias palavras. Outros versículos em Provérbios 13, 3. Quem controla a língua terá vida longa. Ele não está falando de comida aqui não, tá? Quem fala demais acaba se arruinando. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Você lembra os amigos de Jó? A Ana, vocês estavam ouvindo uma música sobre Jó aqui, né? Jó, ele não sabia a dinâmica que estava acontecendo com ele, que Deus estava sendo acusado por Satanás de comprar a adoração de Jó. E sem saber essa dinâmica, ele passou a ter sofrimento, e amigos, ele era considerado como sábio, um homem que aconselhava, que curava as pessoas, que entendia como a vida funciona, uma boa família, propriedades, bens, esposa, empregados. Era um homem de sucesso, muito amado, muito quisto, um referencial para aquela época. Quando ele passa a sofrer, amigos de longe vêm cada um de um lugar, 4 amigos. Os 3 primeiros mais velhos, porque o quarto amigo era mais novo, então eu devia falar por último, e essa era a ideia de respeito, mas os 3 primeiros vêm e ficam 7 dias do lado de Jó, calados. Se preocuparam com a situação, com as perdas de Jó, vieram, ficaram 7 dias de boca fechada. Agora, como que você aguenta ficar 7 dias de boca fechada do lado de uma pessoa que está raspando a pele com telha, e os filhos morreram,
os animais morreram, a fazenda pegou fogo, os empregados foram, a casa, tudo. Que é uma pessoa que, pela sua fama, dava a ideia de que Deus era assim com ele. Como que você aguenta 7 dias sem falar nada? Só que chegou, no fim dos 7 dias, eles abriram a boca. Palavras rebuscadas, filosóficas, mas que não vinham, que vinham da observação da vida e da história, da natureza, da ideia de que tem uma divindade criadora, mas que não vinha do coração de Deus. Então, todas aquelas palavras desses 4 amigos, elas entravam assim, araquiri que chama? Quando enfia a faca e... Como que é esse ritual japonês que... Araquiri, é isso? Hã? É isso mesmo, né? Entrava assim com aquela mulher jogando facas, entrava assim e batia no Jó, porque destruía a credibilidade, o conceito, a pessoa de Jó, toda a reputação que ele tinha. Eles estavam, pouco a pouco, de forma violenta, com aquelas palavras que pareciam tão espirituais, destruindo a pessoa de Jó. O 4º amigo evita dar palavras tão fortes, mas ele critica Jó com um ato de soberba. Jó, e ele começa assim, calem a boca, agora vai falar quem entende das coisas. Machuca também. E ao mesmo tempo ele quase chega lá. E ele chega para Jó e fala, Jó, o negócio é o seguinte, não dá para entender o que você está passando. Não se preocupa com isso. Haja como um aluno bem comportado. Aprenda sobre a situação. Legal. Mas a forma com que ele falou também machucou. E diante da situação, Deus deixou isso acontecer, aí Deus vem para Jó. Jó, manda esse pessoal calar a boca, que agora eu vou falar. E Deus faz perguntas para Jó. Jó, aonde você estava quando eu coloquei os fundamentos do mundo? Jó, aonde você estava quando eu criei tal animal? Deus começa a trazer a razão para que Jó subisse acima das emoções, do sofrimento, da angústia, e para que a razão novamente voltasse. Deus não explicou, mas usou palavras eruditas, palavras sábias. Terceira frase de Efésios 4:29. Então, evitem o linguajar sujo e insultante, parem com isso, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim, com o propósito de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Na revista atualizada, diz assim, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando Paulo usa a palavra graça, a gente pensa logo em salvação. Nós somos salvos pela graça, a graça de Deus. Mas nem sempre traz a ideia disso de graça. Então, em alguns momentos, ele não está falando da graça e salvação, transmita a salvação. Então, a ideia aqui não é transmita a salvação. Paulo fala que pela graça de Deus que foi concedida a ele tem autoridade, então, para pedir e rogar e delegar algumas coisas e dar algumas ordens, algumas instruções pela igreja. Então, quando ele fala pela graça que me foi dada, ele não está falando só da salvação, mas é a respeito do seu chamado. Deus, de graça, sem Paulo merecer, o chamou, e nesse chamado Deus o capacitou para que ele exercesse o seu ministério. Então ele se tornou capacitado, e isso trouxe forças para ele perseverar. Muitas vezes ele estava querendo desistir em Corinto, ele estava querendo ir embora, ele estava sozinho, a pressão era tão grande. O próprio Jesus chega à noite e, de graça, dá algumas palavras e o capacita para ele ficar firme naquele lugar. Então nós temos a graça salvadora, que é uma capacitação para nós sermos salvos, e temos uma graça que Deus muitas vezes nos dá, que nos capacitam a cumprir o nosso ministério, ou a ficar firmes, ou a levantarmos e ficarmos endireitados e emprumados. Então o que Paulo está falando aqui, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então a palavra, sim, a palavra boa, que não é insultante, ela dá ânimo. Ânimo é uma coisa que a gente precisa, constantemente a gente está desanimado.
Mas a revista atualizada, ela usa a palavra transmitir graça, que é mais do que ânimo. É que as nossas palavras vão capacitar as pessoas a continuarem a ficar firmes, a terem habilidade, a entenderem o problema, a entenderem a angústia, a entenderem quem Deus é no seu propósito de vida e ficarem firmes e irem em frente. Então é mais do que ânimo. As nossas palavras capacitam as pessoas a viverem cumprindo o propósito de Deus. É mais do que ânimo. Veja a respeito disso. Palavras capacitadoras. Isaías 50, versículo 4. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Na outra versão, na revista atualizada, fala: o Senhor meu Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dar uma boa palavra ao cansado. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar, isto é, erguer as pessoas. Isaías está falando 800 anos a respeito de Jesus, que vai vir ainda. Isaías está relatando como se fosse o Jesus no futuro, falando do seu passado. Porque o texto está no passado, se perceberam? O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria. Passado. Então Isaías tem uma visão de Jesus, é como se ele tivesse uma visão do futuro, Jesus lá no futuro falando o que aconteceu com ele lá no passado. É como Jesus fala assim: o Deus meu Pai me deu palavras de sabedoria, palavras adequadas, boas, úteis, necessárias, para que eu saiba consolar, para que eu saiba dar uma boa palavra, para que eu anime os cansados. E a gente vê isso na história de Jesus. Em Lucas 4:22, Lucas relata dessa forma: todos falavam bem de Jesus e estavam admirados com as suas palavras de graça. A ideia aqui é essa capacidade que ele tinha de pegar uma pessoa morta, que já não era útil para nada, não tinha esperança, não conseguia fazer nada. Então Jesus dava as suas palavras de graça e essa pessoa se levantava para a vida. Uma mulher se encontrou com Jesus ao meio-dia, um lugar na hora que não se buscava água. Ninguém estava ali. Então ela estava fugindo da sociedade, ela talvez tinha uma reputação muito grave, e ela foi nesse momento e encontrou Jesus. E Jesus falou: se você soubesse com quem está conversando, pediria água para mim, e eu daria água para você, e você nunca teria mais sede. E ela falou: que dá dessa água? E Jesus deu as suas palavras. Jesus falou assim: volta, mas não fala para ninguém. Ah, mas como? Ela falou, espalhou para todo o seu povoado. E depois, quando Jesus vai lá, Jesus fala com aquelas pessoas, as pessoas falam assim: mulher, agora a gente realmente acredita melhor, porque já acreditávamos na sua euforia, porque só pode ter acontecido alguma coisa importante com você, mas agora a gente está ouvindo dele mesmo. Agora a gente crê mais ainda, porque Jesus, com poucas palavras, e os discípulos até quando olharam encontrar Jesus com ela: como assim? Ela é samaritana, o Senhor... Jesus estava levantando, capacitando alguém que nem os discípulos queriam e achavam que merecia alguma coisa. O Eli, na época que nós estávamos fazendo a transição para vir para o Japão, ele estava pregando o livro de Tiago. E ele pregou esse texto aqui, de Tiago, que fala que a nossa língua, né, ela é pequena, e a gente até fala que algumas pessoas têm língua grande. Ela é poderosa, que como um pavio de uma chaminha pequena, uma fagulha que pega na floresta, pode queimar um país inteiro. Então a língua é comparada com uma fagulha, que bota fogo em muita coisa. É comparada com o leme do navio, aqueles navios enormes, o leme fica lá escondidinho, lá atrás. Mas o navio obedece, todo navio obedece. É comparado a cavalos, que somente por aquele freio na boca fazem
aquele freio controla todo aquele animal com todo o seu poder. E olha o que Tiago fala a respeito da língua. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Né? Tem os parques aí que os golfinhos fazem e todo mundo aplaude. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva ao nosso Senhor e Pai. Nós fizemos aqui. É isso que Paulo está falando. Se reúne, a gente louva, fala tanta coisa boa de quem Deus é, tal, tal. Às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Aqui não está falando que amaldiçoa o seu irmão, mas ao mesmo tempo que num determinado momento a gente está louvando, adorando, falando aquelas palavras tão bonitas da santidade de Deus, e depois de um tempo a gente está amaldiçoando qualquer outro ser humano, por mais que ele seja ruim, perverso, mas a gente acha-se no direito de como Deus emplacar qualquer tipo de insulto a essas pessoas. Foi criada a imagem e semelhança de Deus. Louvamos a Deus, alguns minutos depois estamos fazendo os mais absurdos impropérios. Às vezes louva a Deus, Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Coisas boas, que constroem, que edificam, de repente coisas ruins que destroem. Como o Tiago fala assim, meus irmãos, isso não está certo. Como que pode isso continuar? E o próprio Tiago fala assim que se algum homem consegue dominar a língua, ele é um varão perfeito, porque ele vai ter muito mais facilidade de controlar todo o resto da sua vida. É isso que o Tiago fala. É complicado, é um desafio. Isso não pertence mais a nós. Então, eu sei que isso é uma pressão violenta para mim. Um rapaz, deixa eu terminar a história, tá? Não vai me julgar, não. O rapaz comprou um carro tão bonito, esportivo, e foi dar uma volta até. É história, tá? Mas estou colocando no lugar só para vocês entenderem mais ou menos como é o ambiente. Então ele comprou um carro aqui bonito, aqui no Japão, e aí foi dar uma volta até Shirahama, e aí ele pelas montanhas, de dia. E me falaram que se não for pela Cosoco, tem uma estradinha cheia de curvas, subidas e descidas. É assim mesmo, né, Marcelo? Subidas e descidas, assim e tal, você desce, sobe. Então é um lugar paradisíaco. Você, com um carro novo, você quer experimentar, não tem lugar melhor para você curtir a natureza com esse presente. Então ele foi para lá. E numa subida, se ele está indo assim e tal, quando ele estava fazendo uma curva, veio um carro meio desgovernado, assim, ele brecou e colocou aqui do lado, e era uma moça, uma mulher no carro. O carro meio desgovernado, passou do lado dele, ela brecou, ele ficou, os olhos arregalados, assim, vai bater. E ela desviou dele, parou do lado dele, olhou para ele com os olhos arregalados e falou assim, porco! O que ele fez? Devolveu na mesma lata. Vaca! Engatou o drive lá, andou, fez a curva, atropelou um porco. Entenderam? Vejam que Mateus 12:34, Jesus fala: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então aonde está o problema? Falamos até agora sobre língua, para essa língua. Então, até tem versículo que fala assim, que quando o insensato, com aquela pessoa que não tem juízo, não tem sabedoria, quando ele fecha a boca, as pessoas pensam que ele é sábio. A gente está falando de boca, de língua, de palavras. Mas aqui Jesus revela para nós
que o problema não está na língua. Tiago falou que a língua é complicada de dominar. Mas Tiago não falou para nós aonde que está o problema. A fonte. Aonde que a língua está ligada. A língua está ligada aonde? No coração. E a língua fala do que está cheio o coração. Então não é como a gente faz em aulinhas de criança. Atenção, 1, 2, 3 e... zíper! A luta vai continuar. Então qual é a estratégia? Primeiro, a gente percebeu aqui que a língua é estratégica. É uma das melhores estratégias e recursos que a gente tem. Adoramos a Deus e amaldiçoamos as criaturas de Deus. Curamos pessoas, mas também podemos destruir pessoas. E como trabalhar? Qual a solução para a minha, como que é? Incontinência verbal? Como que eu resolvo isso? Eu não consigo. Tiago falou que não dá. Mas há esperança. A esperança é a gente investir no nosso coração. Coração para Paulo, naquela época, coração, mente, era quase uma coisa só, não é? Nós também nas nossas paixões e emoções. Mas é renovar nossa mente. É investir, é tirar aquilo que não tem nada pertencente a Deus e revestir a nossa mente com as coisas que têm a ver com Jesus Cristo, com o caráter de Jesus Cristo, com a mente de Jesus Cristo. Pensar como Jesus Cristo faz. Isso funciona para a ira, funciona para a mentira, funciona para o roubo. Diante da situação, de oportunidade, puxa, eu não tenho isso aqui e ninguém está vendo. Como Jesus faria? Se Jesus tivesse no meu coração, que conselho ele daria para mim? E aí, de vez em quando, a gente vê assim, de forma surpresa, que alguém achou grande quantidade de dinheiro, um bem, e procurou um dono. Um cara foi num drive-thru de um McDonald's, pediu o seu lanche. Então você pede aqui e recebe lá. E lá ele recebeu. Pegou o saquinho, vou parar em algum lugar, vou comer. Aí quando ele parou, foi abrir, está pacotes e pacotes de dinheiro do movimento do dia. Entregaram o pacote errado para ele. Na hora que estava fechando o caixa, em vez de dar o lanche, deram o dinheiro. Aí, puxa, né? Imagine como deve estar o funcionário, o gerente, o desespero está lá. Ele, naquela mesma hora, chegou lá. Quando ele chegou na loja, aquele alvoroço, todo mundo com esquentando a cabeça, entendeu o que tinha acontecido. Ele falou: pessoal, tem uma boa notícia para vocês. Aqui, ó, me deram o pacote errado, está aqui. Aí os caras: como isso? Não acredito. Como que pode ter uma pessoa igual a você, com tanta honestidade? E chamaram ele: vem aqui e tal. Acho que o seu lanche deve estar aqui então. Procurar, está aqui e tal. Entregaram para ele. Gente, mas o senhor tem um minutinho aí? Ele falou: tenho. Nós vamos chamar a imprensa, televisão, tudo, para fazer uma entrevista com o senhor, com a sua esposa, né, que está aí no carro, tal, para todo mundo seguir esse exemplo. Não quero, por favor, não faça isso, tal. Mas como? Ainda assim é humilde? Não, é que essa mulher que está no meu carro não é minha esposa. Então a gente pode resolver alguns problemas e até ter sucesso em algum momento, mas se não mudarmos o coração, teremos problema. Então, como que a gente pode fazer? Veja o que Davi escreveu no Salmo 141, versículo 3. A dica é: ore. Se você tem problema nesse momento, ou se em algum momento que vier da vontade de soltar aquele palavrão, o cara é injustiça, de vontade de irar-se, ou talvez mentir, junta tudo isso. Então, nesse momento, ore, peça, suplique e implore para Deus. Olha o que Davi, o rei de Israel, um homem que escreveu os Salmos, ele escreveu: assume o controle do que eu digo, Senhor.
e guarda os meus lábios. Vamos ler juntos? Vamos fazer disso uma oração? Assume o controle do que eu digo, Senhor, e guarda os meus lábios. Aqui pode estar se referente à língua, à ira, a palavras torpes. Assume o controle, assuma, Senhor, o controle do que eu digo, porque eu não tenho forças. Se o Senhor não assumir, vai dar zebra. E por falar em zebra, como a gente gosta de usar os animais para xingar os outros. Não é? Sua perua. Para a mulher falamos galinha, para os homens também falamos galinha. Seu pavão. Sua cobra. Falando animais é xingativo, é insultante, mas ainda dá. As outras palavras não dá para falar aqui. Que mais? Sua girafa. Jararaca. Seu gorila. Seu elefante. Seu hipopótamo. Até hoje não vi, mas talvez daqui um dia eu ouça. O mundo animal paga um preço caro por causa da vontade que a gente tem de soltar palavras torpes. Ok? Não é evitar. Quando você fala dar mé para uma pessoa, e ainda geralmente você faz um gestinho. Não pode. Por quê? Não tem nada a ver mais com a nossa nova natureza em Cristo. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vai acontecer, vai. Se arrependa, peça perdão, confesse a Deus, mas trate como pecado. Não se eu não consegui. Não, trate como pecado. Odeie o pecado. E vamos fazer um acordo entre nós aqui? Muitas vezes não é só palavrão, mas é conversa obscena, conversa maliciosa, conversa que não edifica, é criar um ambiente assim que até é legalzinho, né? E algumas vezes a gente valoriza, parece que é como se fosse sabedoria. Isso não importa se seja eu. Conta-se, os historiadores contam que Winston Churchill tinha várias desavenças com a primeira ministra mulher da Inglaterra. Sempre não concordava com as ideias. E um dia ela chegou para ele, seu Winston Churchill, né, acho que é o nome dele assim que pronuncia. Se eu fosse sua esposa, eu dava veneno para você beber. Ele olhou para ela e falou assim, se eu fosse seu marido, eu bebia. A gente valoriza essas coisas, parece que brincadeira. Mas é insulto, tanto ela como ele insultaram. A gente valoriza essas respostas, assim, essas tiradas, essas que chamam agora no Brasil lacrada. A lacração não pertence mais a nós. E até no nosso ambiente, vamos usar um código assim? Qualquer coisinha que se a gente sem perceber começou a falar, alguém chega, torpe, pronto. Okay? Vamos fazer isso? Façam isso comigo. Se eu fiz alguma... damé, né? Se eu fiz... Tá numa conversa que não tiver legal assim, e muitas vezes você está falando com uma pessoa, mas outras pessoas acabam, por educação, saindo, porque está fazendo mal. Então, em vez de sair, chega lá. E aceite a repreensão. Aceite o amor das pessoas. Amém? Que desafio, né? Que loucura, né? Mas isso é para o bem do corpo de Cristo, é para aquilo que foi a oração da Graziela hoje, a Ana também falou, que muitas vezes a gente quer alcançar o Japão, a gente ora tal, mas no serviço a gente impropério, né? Joga para fora o nosso coração e as pessoas, esse é crente, esse é cristão? E aí um dia você fala, vem aqui, eu vou falar de Cristo. O que você está falando? Estranho. Por isso que Tiago lá, como que ele fala, termina lá? Meus irmãos, isso não está certo. Que a nossa vida seja certa. Amém?